Então, tô aqui, conforme prometi. Se alguém puder estar presente hoje, vai ser ótimo. Assim como ontem, um pouco espontânea. Vamos ver se tem gente aí que tá afim de ficar comigo. Bom dia, Helena. Andréia, tudo bem? Vou seguir aqui na minha loucinha. Enquanto eu cozinho, eu fico junto com vocês aí. Karina, de onde vocês são, gurias? Me contem. Chove por aí? Já vamos entrar no assunto. Opa, enquanto isso eu cozinho, eu tô cuidando das panelas também, né? Mas já paro aí com vocês, tá? Tudo dá pra fazer mesmo sem muita pressa, né? Dá pra fazer tudo. Dá pra trabalhar com vocês, dá pra gente atender a família, dá pra se cuidar. Não sei se vocês acompanharam meus stories hoje de manhã. Viram que eu acordei cedinho? Pois é. Também preciso fazer a minha revisão médica. E aí, o mês de outubro é o mês que eu normalmente organizo para fazer a minha revisão dos meus exames, os de rotina, né? Como eu comentei aí de manhã. Viram que eu brinquei com a mama? Vai sair um rios, gurias. Que eu achei inspirador hoje de manhã. Desculpa se tá batendo muito aí. Quando eu acordei cedinho, eu pensei, ai, quantas mulheres, né, precisam dar conta de si, tem que se cuidar na sua saúde física, tem que trabalhar ou tem que dar conta da casa e tem essas preocupações da saúde também, né? Talvez algumas estejam passando por alguma dificuldade, algum problema de saúde também, que isso é rotineiro na vida da gente também, né? E eu pensei, eu vou aproveitar esse meu conteúdo da vida real e vou trazer essa ideia de como às vezes a gente se esquece disso, né? Ou como isso angustia a gente. Então vocês vão estar podendo acompanhar um conteúdo que eu fiz. Vamos ver se eu consigo postar hoje, porque tem que editar, né? Tem que organizar, fazer, se tornar entendível. Vocês vão ver assim, ó. Deixa eu tirar isso aqui, Luiz. Aí eu converso melhor com vocês. Ah, tem uma menina, a Judy, pediu pra conversar. Já faço isso, tá, gurias? Vamos bater um papo aqui. Oi, Sueli, tudo bem, querida? Fica aí, seja bem-vinda. Não sei o que vocês estão fazendo da vida agora. Eu tô organizando o almoço, mas ao mesmo tempo que eu consigo coordenar o meu fogão, que tá ali do ladinho, já dei andamento nas minhas coisinhas aqui da cozinha e vou bater um papo com vocês. Tenho dois objetivos aqui, meninas. É o seguinte... Com essa visualização que o meu perfil tem no Instagram, todo mundo tá me dizendo que, e até por causa das minhas palestras, que é para mim trabalhar mais o meu perfil numa outra plataforma, que é o YouTube. Eu nunca trabalhei com essa plataforma. Mas como as pessoas gostam de conteúdo e de certa forma eu também gosto, né, de falar bastante... O que eu gostaria de fazer? Até eu quero deixar um convite para vocês aí. Eu já abri o perfil lá no YouTube e lá eu vou estar fazendo as lives por lá. É claro que eu faço aqui, porque aqui tem mais engajamento ainda, né? Tem aqui 50 mil seguidores, mas o ideal é que também vocês curtam ou vocês acompanhem lá. Porque aqui os conteúdos, eles acabam ficando muito curtinhos. Você sabe que no feed o máximo são aqueles vídeos de 3 minutos ou então os stories diariamente, né?
Então aqui no Instagram, a proposta é mais, vamos dizer, conteúdos mais rápidos, que a gente consome assim muito rapidamente quando passa pela tela, né? Vai passando e vai olhando. E lá no YouTube são conteúdos que a gente pode aprofundar mais, que a gente pode conversar mais. Eu posso fazer lives, eu posso fazer os podcasts que eu tenho vontade de fazer. Então eu vou convidando vocês para entrarem lá. Olha quanta coisa que está acontecendo, mas eu entendi, gente, que na verdade esse meu trabalho agora aqui, ele tem várias frentes, né? Então, eu posso, além do YouTube, eu estou fazendo às vezes alguns conteúdos lá no TikTok, que também é um público diferente, mas é bacana lá também. Então, lá é um pouquinho mais de humor, eu levo mais a mama para lá. E ali no YouTube, vai ser uns conteúdos mais longos, e é claro, ali a plataforma, ela ajuda muito a gente também a ter retorno financeiro sobre isso. Porque como já ficou claro para mim de que esta é uma forma de trabalho, né? Esse é o meu negócio agora, não tem por que a gente não dizer, olha, como que eu posso monetizar com isso? Então lá, se o meu conteúdo engajar, se vocês gostarem, se a forma como eu trabalho é bom, lá eu vou ter o quê? Patrocínios, eu vou poder engajar outros anúncios lá, e dessa forma, vocês de certa forma não pagam direto, né? Mas são os patrocinadores que ajudam para que o perfil fique exposto ali, e vocês ganham nesse sentido aí, de eu estar entregando esse conteúdo da mama, as reflexões da Delourdes como psicóloga, as possibilidades de cura que estas reflexões estão trazendo, porque não deixa de ser, né? Quando a gente troca com outra pessoa, e se a outra pessoa já passou por um processo, isso ajuda a gente a se dar conta de algumas coisas. Aliás, me digam aí, gente, vocês acham que aquilo que eu falo ajuda vocês? Eu tenho que entender também qual é a melhor maneira que eu tenho de poder ajudar esse grande grupo de mulheres que se sentem exaustas, que se sentem cansadas. São vários temas, né? E é tudo muito delicado isso, porque cada uma de nós tem a sua história, cada uma de nós está vivendo uma situação, cada uma de nós tem tentado sobreviver, cada uma de nós está tentando fazer valer o seu melhor no seu dia a dia. E tudo isso depende, né, da gente estar bem para a gente conseguir dar conta de tudo isso. Então, o que eu tento trabalhar aqui é exatamente tentar trazer um pouco mais de leveza, sem esquecer que a gente tem que entrar no mundo da fantasia. Muito pelo contrário, a gente precisa entender que vida real, que eu também tenho, né, como a Mama, como a Delourdes, é vida real. Né? Tem problemas, tem que pagar os boletos, tem que fazer comida para a família, tem que administrar o tempo, mas não precisa ser nada que sacrifique a gente a tal ponto que não deixe a gente levantar de uma cama, que não tenha motivação para a gente seguir no dia seguinte. Só que a gente vê que dá a sensação de que todo mundo consegue, né? E quando a gente está naquele momento mais do vazio da gente, mais do não saber para que lado ir, ali a gente acha que a gente foi escolhida a dedo ali para não dar certo na vida, não é? Ou então que, vou ter que me aceitar que a vida é isso daí, eu não vou ter nada de melhor para mim. E eu queria mostrar para vocês, não um dia solar, apesar de que hoje não é solar, né? Aqui estão informando que vem o tal do ciclone para o nosso lado. Olha como isso também abala um pouquinho. Eu de manhã abri a porta e mostrei para vocês, né, que eu ia fazer tudo muito rápido, porque eu digo, bom, se vem um ciclone eu vou ter que me precaver também, né? A gente tem que encontrar alternativas quando nós temos crises, situações adversas que chegam próximas da gente, como a gente se assegura para poder ficar tranquila, né? E seguir o trabalho, seguir fazendo tudo que a gente faz,
sem a gente cair e se tornar frágil, pequena, né? Então, é sobre isso que eu falo aqui. E quando vocês vão ver o vídeo que eu juntei todas as partes hoje, tá? Quando eu acordei cedo, tô saindo da cama, tô tentando botar meu calçado, tô preocupada com meus exames. Claro, é uma narrativa tudo isso, gente. Mas eu sei que é o sentimento que muita gente tem ali. Eu sei que esse é o dia a dia de cada um de vocês, né? Ai, a Delourdes dá certo e tudo. Não, a Delourdes tem as mesmas preocupações. Então, eu tento narrar uma vida real através dessa facilidade que eu tenho de me comunicar e de poder encenar, mas não para dramatizar uma situação e dizer, olha, né, isso é balela, ou a Delourdes está inventando. Na verdade, não, gente, é exatamente tentar ser um espelho da vida de vocês. Mas para poder dizer, onde é que a gente vai para tudo isso? A gente volta para casa, vocês vão ver que eu encontro meu roupão de novo, que o roupão que a mama quer mostrar para vocês aí, gente, é o quê? Ó, é a fortaleza que a gente tem. Não é alguém que tem que cuidar da gente, é a gente mesmo que tem que cuidar da gente mesmo. Cada vez que eu me sinto entrincheirada, cada vez que eu me sinto encurralada, onde é que eu busco forças, né? Aí vai dizer, mas então é tão simples assim? É, gente, é simples assim. Só que às vezes a gente esquece. Sabe quando a gente esquece? É quando a gente deixa, vou pegar o gancho de hoje de manhã, a gente passa um ano inteiro e a gente esqueceu de fazer a revisão médica que a gente precisava. A gente está sentindo o corpo doer por tudo, né? E a gente é como se estivesse assim numa panela quente, né? Que a gente bota um sapinho lá dentro. Vocês já ouviram essa metáfora? A gente bota um sapo numa água fria, né? Ele tá ali dentro, certo? E é como se fosse a vida da gente isso. O nosso dia a dia, o nosso corre-corre. O nosso piloto automático, o sapinho tá aí. Aí vai aquecendo aquela água, ele não pula fora, gente. Não porque ele tem altura e ele não consegue sair. Porque a gente vai, devagarinho, a gente vai se acomodando. E aquele ambiente que parece, né, gostoso, né, que parece cômodo, ele vai se tornando um ambiente que nos maltrata. Então a água quente vai consumindo as energias do sapinho lá dentro, e vou fazer analogia para nós, e a gente vai se sentindo ali com dificuldade. Quando a gente quer pular fora, talvez a gente não tenha tempo. Por quê? Porque a gente já perdeu todas as nossas energias, né? Então vamos voltar de novo lá venham comigo que eu tenho que mexer na minha panela aqui. Já dou um oi pra você. Gente, quase queimei, peraí. E ó, panela queimada é o mesmo que nem diz a mama, né? Pensa no chiadinho da panela, mas presta atenção nela, né? Panela quente pode queimar. Então, quando eu tava falando pra vocês aí, que se a gente esquece da gente, o que vai acontecendo, gente? Lá pelas tantas a gente se dá conta. E aí não vai fazer os exames, então não faz a tua rotina diária se tornar algo saudável, se ela fica esquecida de ti mesmo. E quando tu vai perceber, talvez não dê tempo de recuperar algumas coisas. Talvez, né, a gente não tenha se precavido sobre alguma coisa, sobre a saúde, sobre o nosso corpo, ok? E aí a gente sofre. E o que nós precisamos, gente? Não é se livrar da dor, porque a dor, ela é inevitável, gente. Nós já entendemos que a vida, ela tem dificuldades, nós não podemos negar isso. Os ciclos da vida que a gente passa, as dificuldades que a gente vem enfrentando dia a dia, elas nos dão certas dores, ok? Mas elas não podem ser insuportáveis, né? Elas não podem ser
de tal forma que a gente não tenha condições de absorver, ressignificar, retomar e enxergar de uma outra forma. Voltando tudo ao que eu estava falando, se hoje de manhã eu tivesse me amedrontado com o possível ciclone, né? Mas é uma coisa externa. Mas de repente pode ser um evento externo que muitas vezes mobiliza uma pessoa. Eu tenho a minha mãe, que não é porque ela tem 95 anos, mas ela tem muito medo de temporal. Sofreu muitas situações no passado, então essas memórias trazem isso para ela, e isso é uma coisa que fragiliza ela, e quando vem a possibilidade de ter, né, um evento externo ali que acaba mobilizando ela muito, ela fica muito ansiosa. É a personalidade dela, e ela precisa se entender, né, que o tempo fora a gente não controla, e ela mesmo diz isso, né? Nós não controlamos um evento externo de tempo, né? Mas a gente pode se precaver. Fazendo o quê? Sabendo se a casa tá fechadinha, que eu não vou estar na rua, enfim, né? Algumas situações que te deem uma certa precaução. O corpo da gente é da mesma forma. Fui em busca de fazer os exames de rotina. É como eu disse nos stories hoje de manhã. E eu vou me lembrar de uma colega, uma seguidora que entrou aqui e daí me corrigiu. Porque tem pessoas que acham que quando a gente procura, a gente acha. E é verdade também. Não deixa de ser um provérbio real. Que vai asprunhar, cataçu qualquer roba, né? Diria a mama. Se a gente procura, a gente acha. Mas tem pessoas que acreditam que se a gente vai ao médico, se a gente vai questionar o porquê que, se a gente tá bem ou não, pode ser que encontre problemas e aí é pior. Então é melhor eu nem querer saber. Eu não sei qual é a visão de vocês. Eu já acho diferente. Eu acho que é como acho que é Judy o nome dela. Se ela estiver aí, me ajuda a lembrar aqui, querida. Ela me disse, quem procura, cura. Não é quem procura acha nesse caso, é quem procura cura. Por quê? Porque toda precaução sempre existe tempo de a gente administrar e de melhora antes de que a situação se torne mais difícil, né? Deixa eu dar um oi para vocês aqui, meus amores. Entrou muita gente aqui. Me digam se vocês gostam também, né? Eu tenho... uma das propostas de fazer as lives aqui é exatamente de me mostrar mais, de mostrar um pouquinho mais da forma como eu falo, para realmente levar vocês depois lá para o YouTube, tá? Então, se alguém quiser ir lá no meu canal, você sabe que lá também tem, a plataforma exige mais métricas, mais recursos, e no mínimo precisa 1000 seguidores lá para a gente já ter uma certa, digamos assim, uma certa visibilidade. Então, se vocês puderem, né, além de continuarem aqui, óbvio, né, coloquem lá, porque mais dia, menos dia, o que eu vou fazer? Agora, estas lives eu gravo aqui, deixo gravadinha, vai para o Instagram, faço uns recortes bons de algumas situações que eu falo aqui, mas ela na íntegra eu vou deixar lá no YouTube. Mais adiante, a minha ideia é exatamente abrir lá e daí já trabalhar direto dentro do YouTube. Pelo menos é assim que estão me dizendo, gente. Eu tô aprendendo como vocês, tá? Como vocês. E se alguém precisar de ajuda e tiver ali iniciando, troca figurinha comigo, tá? Deixa, ó. A Helena, vou assinar para todos vocês agora. Fiquem aí. Andréia, terapeuta, ó, minha parceira ali. A NW... Friday. Deve ser isso, queridas. A Karina Linhares tá aqui. A Sônia Arcego, nossa, quanto tempo, querida. Que bom que você tá aí. Não faço nem ideia onde você está. Com ela, deixa eu lembrar, vou fazer um comentário com vocês aí. Nós éramos muito moças e a gente queria ter um pouquinho, né, de dinheiro, né? Nós precisávamos fazíamos alguns trabalhos de freelance. E a gente se vestia de Mamãe Noelas, Papai Noel, aquilo que a gente tinha.
E por um tempo a gente ficou juntas. Nós íamos na frente das lojas, a gente se vestia de Papai Noel para poder estimular, né, as vendas, provocar as crianças, dar balinhas, então, né? Ah, épocas boas essas. Mas eu era muito jovem. Abraço, Sônia. Me dá um oi ali, querida. A Marlene Freitas, a Tati tá aqui. Ah, foi a Judy que entrou, que me falou sobre quem procura, cura. Agora eu lembrei dela, tá aí. Aí tá a Regina, também tá aí. A minha amiga Sueli, sempre muito leve, muito de bem com a vida. Ah, Judy, eu já vou te oferecer, tá, querida, para você entrar. Vamos conversar. A Lara, que é da psicologia também, tá aí. Então, a Sueli diz, trabalhando com as coisas do consultório, muito bom. A Grazi tá ali também, que bom. Roseli, a Graziela Albesch, minha parceira também. Já estamos fazendo alguns trabalhos juntos. A Márcia, a Mari Barbosa, vou dando aqui um oi. A Grazi disse, tu é maravilhosa e traz algo que vivemos todos os dias e não falamos. É sobre as dores invisíveis das mulheres, gente. E não tem por que a gente não falar e não dividir isso. Porque isso traz leveza e traz sabedoria. A gente aprende muito também. É claro que o deserto de cada uma tem que passar. Mas não é sobre abreviar, gente. É sobre, talvez, a gente experimentar e conseguir compreender. Porque às vezes a gente passa pela ponte, passa pelo deserto, mas não se dá conta que pode ter muitas aprendizagens em cima disso. E tudo isso vai somando depois para um próximo momento, para saber como a gente deveria agir. Todo um evento é um evento novo. Mas a gente nunca recomeça do zero, gente. A gente recomeça sempre do ponto que a gente parou. Nunca é sobre... Mesmo quando a gente faz uma transição de carreira. Nunca é... Ai, vou esquecer tudo. Eu era enfermeira e agora eu tô empreendendo numa outra área. Aquilo não vale mais nada. Muito pelo contrário. E quando eu ajudo aqui a fazer esse processo de transição de carreira, o que eu mais valorizo e vou buscar é exatamente aquilo que tem na história de cada uma. As virtudes que cada uma tem ali dentro. Os valores, porque são estas verdades que vão fortalecer uma nova caminhada. A gente não consegue, gente, principalmente para quem quer empreender, quem quer trabalhar nessa linha de contribuir para o crescimento das outras pessoas, numa linha mais terapêutica, numa linha de serviços, numa linha de comportamento humano. Quem quiser empreender nisso, primeiro tem que encontrar a sua verdade. Aquilo que alicerça, aquilo que vai dar a base para o teu discurso que vai ter aqui. Porque senão vai ficar um discurso vazio. Não que necessariamente tu precise, eu não estou desmerecendo, até porque eu tenho formação e trabalho com psicologia, que é ciência, né? Mas uma caminhada de vida também é uma forma de aprender para poder inspirar outras pessoas a fazerem o seu melhor também, né? Óbvio, você tem que estudar também, vai ter que buscar recursos para poder ser melhor também depois, né? E vai se atualizar para poder ajudar outras pessoas. Mas a tua caminhada já é um fator de sucesso, vamos dizer assim, né? Tá bem? O Joel tá por aí. Dicas da Tati. A Bruna, é psicóloga também, seja bem-vinda. A Josemar, eu acho, deve ser isso. Querida da Vanessa. A Marlene, ó, o tempo fazendo jus ao que tá aí, gente. Gustavo, a Paula, sejam bem-vindos. A Juliana, a Julie, querida. Ria, Maria Isabel,
Lia, Sheila. Olha, tem gente de Portugal, gente. Que, nossa, fico até lisonjeada. Que bom. A Vânia, a Maria Lúcia. Eu não sei se eu entendi direito, tá? Mas eu compreendi dessa forma ali, a menina que é de Portugal. Um personal Marcelo, a Mônica, Cibele, Mônica Pires, a Adriana, Cibele tá aí. Beijos em sua mãe de 95. Obrigada. Eu gostaria que ela participasse mais comigo, porque ela tem muita sabedoria. Mas ela ainda vive uma situação bem, bem difícil, queridas. Sabe o que eu vou fazer hoje? Vou fazer um parênteses. A gente fala da mãe, do almoço. Ontem vocês viram que eu fui num evento. Ai, vou desligar aqui. E aí, tinha um brócolis ao molho branco lá, que foi feito junto com polenta e com molho. Gente, fiquei com água na boca para poder oferecer para a turma aqui. Então, vou fazer isso. Estou preparando um molho, só que eu não vou fazer polenta. Deveria, mas eu não vou fazer polenta, mas vou fazer um torteio. Hoje eu vou juntar tudo isso, vai ficar uma delícia. A Virgínia, bem-vinda, a Ivete. Se quiserem me contar ali o que vocês vão fazer. Olha aí, a Santos, Novara, Shirlene. Bom, gente, vocês são em muitas aqui, né? Vamos ver aqui a menina que disse que queria participar comigo aqui. Vamos ver onde é que ela tá. Ai, volta aqui, ajude. Vem lá. Me chama de novo ali que eu te dou a oportunidade de entrar. Foi você que solicitou e mais alguém. Vamos chamar uma aqui pra gente conversar juntas, então. Só que eu acho que você vai ter que me chamar de novo, meu amor. Pra mim poder te aceitar aqui. Aqui, ó. Vamos ver. Vou chamar a Judy. Mais uns minutinhos que todo mundo vai correr, né, pro almoço. Dá pra ser? Eu chamei ela. Entrou. Tá ali. Saiu. Não sei se é a internet ou não tá dando certo. Me contem de onde vocês são, gente. Emi Bonaldo entrou aqui também. Judy, tu vai querer entrar comigo, meu amor? Ela está escutando e artesanando. Quer entrar comigo, querida? Fica à vontade, entra. Mas você tem que me solicitar, né? E eu tenho que te aceitar aqui. Tô por ti, meu amor. Ou quem quiser entrar comigo aí agora, pode entrar. A gente vai mexendo nas panelas. Ó, eu tenho uma cozinhadinha no meu brócolis para que ele ficasse mais molinho. Tô aqui na pia, gente. Olha o que eu vou fazer. Vou colocar ele junto no molinho de carne que eu tô fazendo de frango. Opa! Vou colocar aqui. E depois eu vou fazer, eu já devia ter feito aqui, mas eu vou fazer um molho branco que eu vou juntar aqui e vou incorporar tudo. Deixa eu ver se ela tá me solicitando. Oi, amore, vem, querida. Quem quer entrar comigo aí? Olha, Campos dos Goytacazes, Márcia de Guarulhos. Gente, que lindo! Chove aí, meus amores. Eu vou tentar segurar o tal do ciclone aqui. Mas vocês sabem que a gente é sempre premiado, né? Porque tá aqui próximo da costa do Uruguai da Argentina, não é muito fácil aqui. Rio de Janeiro, olha aí, ó. Sejam bem-vindas. Gurias, se vocês quiserem, também vou convidar, entrem na minha comunidade, lá no link, lá na bio, tem um linkzinho lá, Entre Nós e um Café.
E hoje à tarde está previsto, né, nós estávamos com problema de horário, porque eu nunca sei também qual é o melhor aqui, né? Mas às 18h30, eu queria conhecer muitas pessoas ao vivo. Eu sei que é da mesma forma, mas lá nós vamos fazer um grupo mais fechado do que esse assim que fica aqui, né? E aí eu vou abrir os microfones, vou escutar mais vocês, quero ouvir a voz de vocês. Então, quem quiser, entra lá pelo link da bio. O que a gente teve que criar? Isso, eu já estou procurando pessoas para me ajudarem, né? Então, a gente tem que dar. Vocês entram, aguardem um pouquinho, porque eu tenho que dar o acesso. Porque se eu deixo o grupo aberto, entram muitas, né? Aqueles negócios de jogos e tudo. Então, a gente achou uma forma de, num primeiro momento, de controlar o grupo para que a gente aceite as pessoas que nos solicitam. Então, ali pela foto, pelo nome, dá para a gente entender quem está chegando ali, né? Todos são bem-vindos, mas não é um grupo de apoio, é um grupo de suporte, é um grupo de não é de terapia, mas é terapêutico, para a gente conversar e trocar ideias entre a gente. E aí, não dá para a gente deixar aberto para colocar essas questões de jogos aí, nem pensar, mas também, assim, para divulgar as suas coisas pessoais. Eu vou criar uma vitrine para isso. Então, quem tem um negócio, quem tem alguma coisa que quer divulgar, pode aproveitar a minha comunidade, não tem problema. Mas eu vou organizar de tal forma que todo mundo possa se valer disso de uma forma coerente também, sem atrapalhar o objetivo do grupo, que é esse em especial, o de conversar com a mama, comigo, ok? Então, a Neuro Carnezela, tudo bem? A Mari, sejam bem-vindas. Cadê minha moça que disse que queria entrar? Judy, você vai querer entrar ou não? Me fala aí. Vou pegar uma aguinha, gente, junto aqui, tá? Vou me servir de uma água para tomar para não ficar muito sequinha aí com vocês. E aí, me digam, o que vocês acham sobre esse assunto? Vocês se cuidam? Coloquem ali se vocês fazem, têm essa preocupação com o corpo de vocês ou vocês deixam isso para um segundo momento. Eu vou contar um segredo, não é um segredo, gente, mas é uma coisa que me chama a atenção também, que é sobre a minha mãe, mas vocês vão achar um assunto estarrecedor. Vocês acreditam que ela tem 95? Vocês conhecem ela está muito bem de saúde, gente. Mas há pouco tempo, não pouco tempo, né? Porque quando a gente tentou intervir para ela, digamos, é, fazer os seus exames, ela disse que não queria mais fazer. E agora não tem necessidade ainda. Mas a mãe, com 95 anos, gente, ela nunca foi num ginecologista. Nunca. Eu disse, mãe, eu não acredito. Não, ela disse, por quê? Eu disse, mas eu como filha, eu me cobrei isso, porque afinal de contas a gente estava sempre ali, não tão presentes, porque veio a gente teve lá a nossa fase da juventude, daí eu saí de casa para poder estudar e acabei vivendo uma vida um pouco mais longe da mãe e via ela, enfim, né? Mas sabe quando a gente enxerga os pais da gente como super-heróis, né? Que eles dão conta de tudo e talvez os nossos filhos nos vejam assim também. Então, eu nunca fui uma pessoa do tipo, tá, como é que será que tá a mãe? Ah, eu acho que ela tá se virando. Mas ela nos confessou, para mim e para minha irmã, que ela nunca foi no ginecologista. Eu disse, mãe, a senhora nunca foi lá e ficou lá naquela posição? Nunca. Eu disse, mas por quê, mãe? Porque eu não fazia exames rotineiros, nunca fiz. Não era de praxe isso. A gente só ia fazer algum exame se ficasse doente. Como os filhos ela teve em casa, eu nasci em casa, com a parteira que era minha avó. Os outros também. Ela nunca teve um problema de saúde grave. Nunca teve necessidade ou ficou no hospital, acamada, né, dentro desse período dela aí. O que aconteceu, efetivamente, foi que
Agora, aos 91 anos, ela caiu e quebrou o fêmur e aqui o braço, o antebraço. E aí isso exigiu uns dias de internação, que a gente, inclusive, ficou muito impressionado na capacidade que ela teve de se restabelecer. O médico mesmo disse: a senhora é uma pessoa fora da curva, né? Porque normalmente nesta idade é muito difícil o osso solidificar. Ela teve que colocar uma haste, inclusive. Aqui no braço, ela tem um bracinho torto, porque eles não fizeram cirurgia aqui. Juntou do jeito que juntou, mas na perna não. E ela devagarinho, né? Ela ainda caminha hoje, com um pouquinho mais de dificuldade, mas caminha. Ok. Mas durante toda essa vida dela, nunca foi necessário, ela nunca parou num hospital. Ela sempre fez as suas curas alternativas. Ela é uma pessoa muito terapêutica, né? No sentido de se cuidar com questões de alimentação e dela mesmo, né? Exercícios que ela faz. Ela não procura muito, ela tem uma certa aversão até à questão da medicação, porque ela diz que isso faz com que a gente, sem se dar conta, a gente acaba tendo um certo vício, né? E depois a gente não consegue mais sair disso. Mas, enfim. Então, eu trouxe só essa informação porque para entender que poucas pessoas, assim, não são muitas que vivem ainda, né, com a idade que a minha mãe tem, mas que ela é de uma geração antiga, onde primeiro, os recursos em termos de saúde eram muito difíceis, não existia plano de saúde para eles, né? Ela sempre morou no interior, né? Que foram questões que dificultavam ela se estar mais próximo da medicina contemporânea, né? Então ela se valia sempre muito da medicina normal. E outra coisa é que não se buscava se cuidar, se prevenir. A forma de prevenção era uma forma mais caseira, que é o que ela usa, inclusive, hoje. E eu tenho muito disso também, tá? Mas aí eu queria perguntar para vocês, se vocês se cuidam, tá? Se vocês têm esse hábito de fazer de olhar para vocês, não com um olhar de doença, deixa eu ver se está tudo em ordem, né? Com aquela preocupação de não estar bem, mas de ficar leve, de escutar outra pessoa, uma pessoa especialista da área e se cuidar. E queria saber se o corpo de vocês também reage bem a isso ou se vocês se sentem adoecidas. Corpo e mente também, óbvio, duas coisas, né? Aqui o corpo do cansaço físico, alguma sensação que possa aparecer, e aqui o vazio existencial de não estar bem, se sentir angustiada, ansiosa, estressada, intranquila. Querem me dizer, gente? Aí depois, mais uns minutinhos e a gente finaliza a live. Se vocês quiserem me comentar, pego um gancho aqui de vocês para a gente finalizar aqui. Como vocês se sentem? Comentem aí comigo, gente. Quem entrou ali? Crochês com amor, o pastor, não me lembro, Chaves, deve ser isso, né? A Tina Presentes entrou, a Moreira tá aí também. Tudo bem? Bom dia. Querem me falar alguma coisa? Se não, imagino que estejam muito mais seguros e firmes do que eu. Ai, 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 gente. Não é simples, né? E quem quiser, numa próxima live, entrar comigo, só me chamar, a gente combina, então, né? De repente, se vocês se sentem mais seguros em falar, estar mais preparados para poder falar de algum assunto, eu vou trazer sempre a ideia da busca do bem-estar, de como se tornar mais íntegra, mais completa, mais sistêmica dentro do seu dia a dia, dentro da sua vida, e que possamos vislumbrar melhores momentos, né, de entrega, de presença, para que a vida tenha mais sabor. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Obrigado por estarem aí.
Em outros momentos, gostaram da live? Gostariam que fosse num outro momento? Me avise, me chamem ali no direct, me deem sugestões e eu venho aqui para conversar com vocês. Tá bom? Muito obrigada. Fiquem bem. A gente se volta a se encontrar de novo. A minha ideia é conversar um pouquinho todo dia, tá bom? Um abraço, Lidiane, Cida, seja agora que chegou, Aline, quem mais está aí? Vou dar um oi para todos vocês aí que estiveram comigo aí. Vamos ver o que é. Eu muito relapsa com ir ao médico, eu só vou uma vez por ano. Bom, uma vez por ano, se já, né, se já é o suficiente. Vou precisar ir, pois estou com insônia. Então, né? Aí, Sônia, vamos tentar conversar um pouquinho mais sobre isso, porque às vezes também não é nem uma questão física, é uma questão muito emocional. Entra lá na comunidade e nós conversamos um pouquinho lá, tá bom? Márcia dos Santos, tá bom? Eu te ajudo lá. Um abraço, Tere, Veroli, é isso? Veroli? Porceli, é isso, né? Um abraço, queridos. Obrigada por estarem aqui. Até mais. Tchau.